Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento a longo prazo, onde principalmente eu trago conteúdo para quem carrega os ativos por um longo período de tempo. Tanto renda fixa, renda variável, criptomoedas, enfim, onde a gente aloca os nossos ativos de uma forma eficiente e racional na carteira. Então, se esse conteúdo te interessa, já deixa o convite, te inscreve aqui abaixo do canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o setor de locação de carros. A gente está com possibilidade de fusão entre as companhias. A gente está vendo um crescimento muito forte das 3 companhias listadas na B3 e eu vou falar um pouquinho mais do direcional, do racional do setor e como tende a ficar caso esse movimento seja concluído. Então, se esse conteúdo te interessa, fica comigo até o final. Vamos falar um pouco mais sobre Localiza, Movida, Locamerica para entender um pouquinho mais sobre todos esses cases. Vamos lá! Lembrando que esse conteúdo aqui é uma sugestão aqui de um comentário no YouTube, ou seja, vamos deixar comentário, vamos deixar sugestões. Se vocês trouxerem pontos, eu falo, eu faço vídeo, eu vou atrás, eu pesquiso pra gente falar um pouquinho mais e principalmente conseguir entregar valor na carteira. Então, primeiramente, o que nós temos em relação ao setor de locação de carros? Primeiro que nós temos uma expectativa de fusão entre a Localiza e a Locamerica, consequentemente gerando uma turbulência no setor, ou seja, como que vai ficar caso essa aprovação seja feita. Então vamos lá, primeiro ponto que eu trago aqui é o seguinte, todo o setor performou muito melhor do que o Ibovespa nos últimos 5 anos. Aqui na tela tem a comparação entre o Ibovespa, Locamerica, Localiza e a Movida. Ou seja, o que eu quero trazer? Todas essas companhias performaram muito melhor que o Ibov. A Locamerica foi a companhia que melhor performou com mais de 1000% de valorização nos últimos 5 anos, assim como a Localiza teve 444% e a Movida 125%. Vamos lá, essas 3 companhias, o setor como um todo cresceu. A gente vê movimentos importantes em relação a essa categoria no cenário nacional, não só em relação à B3. Isso principalmente pela questão do seguinte, a gente vê uma acessibilidade muito forte da tarifa média. O que eu quero trazer com isso? Ao longo dos últimos anos, a gente teve um aumento de salário mínimo e a diária está caindo, ou seja, em relação aos ativos. Então, cada vez mais a população em geral tem capacidade e tem poder de compra para alugar um carro, para uma diária de carro. Então, esses são estudos importantes em que demonstram que cada vez mais nós temos maior poder de receita dessas companhias, ou seja, tem maior público para terem aderências em relação a essas companhias. Os efeitos da compra da Localiza em relação à Locamerica podem ser muito fortes em relação ao setor. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, a Movida, que hoje é a terceira em relação ao tamanho de mercado, vai ser a segunda, porque vai ter uma fusão das duas maiores e principalmente vai ter uma pujança muito forte. As duas companhias vão ter um share muito forte de mercado, consequentemente o tamanho da frota delas vai ficar enorme. Da mesma forma que a gente não sabe se a marca Movida vai sair de mercado ou se ela vai ser comprada também pela Localiza. Como que vai ser a operação? Ou vai ser Localiza mais Unidas? A gente não sabe em relação a esses movimentos, mas é importante a gente já ter no radar esses 2 pontos. Como o setor vai ficar? As duas companhias foram as que melhor performaram nos últimos 5 anos, tanto a Localiza quanto a Locamerica, que performou mais de 1000%. Como que vai ser nos próximos 5? O que a gente espera? Porque o mercado sempre olha para o futuro. O que a gente vê de potencial de crescimento? E é aqui que eu vejo um dos principais pontos, que é a penetração do mercado de terceirização de frotas. Ou seja, no Brasil, a gente tem menos de 10% do mercado de terceirização tá na mão das locadoras, tá na mão dessas companhias. A gente vê, elas dominam, as 3 dominam mais de 80% do mercado, mas se a gente for comparar em relação a outros países, a gente tem um potencial enorme de crescimento. E da mesma forma que está cada vez mais difícil, chato e caro de comprar um carro. Então essas companhias, elas vêm com tudo para crescer. E esse movimento da Localiza com a Unidas, o que diz para o mercado? Temos capacidade de crescimento. Porém, um dos principais pontos fortes que eu trago aqui é o seguinte, depois que essa conclusão for feita, ou seja, essa aquisição for feita entre a Localiza e a Unidas, a única companhia que vai ter capacidade de adquirir outras depois é a Movida. Então, esses pontos são importantes em relação à Movida. Uma companhia vai ter um share muito grande, mas ela não vai poder, por questões do CAD, fazer a aquisição de outras. Então, esse movimento deixa a Movida com uma vantagem muito forte para conseguir abocanhar, em tese, as pequenas companhias do setor, porque a gente sabe que é um setor com demanda muito forte de capital e que traz desafios muito grandes em relação ao tamanho. As maiores tendem a amassar as menores. A gente vê muito forte isso no varejo e principalmente no setor de locação de carros. Então, esse ponto é muito forte em relação à Movida, que vai trazer muitas vantagens, até porque a gente está vendo taxas de ocupações crescentes ao longo dos trimestres. Isso indica que uma companhia vai ter um share muito grande do setor, mas a outra vai poder abocanhar as menores que vão estar mal financeiramente
quente ou num período de inflação alta é um ponto mais difícil de alinhar o endividamento. Então essas questões eu vejo com muito bons olhos, principalmente em relação à Movida. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Toda semana eu trago 2 a 3 vídeos mais lives semanais para conseguir te ajudar para trazer uma melhor gestão e tomada de decisão dos investimentos. Então, fica o convite para se inscrever aqui embaixo e vamos seguir um pouco mais com o nosso conteúdo sobre setor de locação de carros e como que o setor fica em relação à fusão entre a Localiza e a Unidas. Um dos pontos que eu quero trazer para vocês é em relação à evolução do market share ao longo dos últimos anos. O que nós vemos aqui na tela? Primeiro, é que a Localiza e a Unidas são as maiores do setor. Então, hoje elas vão ter um share, em 2021 já vai chegar a quase 50% do setor. Então esses pontos são importantes porque metade do share do setor de locação de carros vai ficar com uma companhia. Então a Movida, que é um dos pontos que eu falei, vai ter muitas chances de crescimento em relação às locadoras menores, de crescimento em relação à parte de terceirização de frota, de crescimento em relação à parte de aquisição de novos veículos. Esses são alguns pontos importantes que eu vejo de benefícios, principalmente para a Movida conseguir crescer nesse mercado que demonstra muito potencial nos próximos anos. Outro ponto importante em relação a essa fusão é que tanto a Localiza quanto a Unidas, elas vão ter que vender algumas das suas lojas, ou seja, de novo, uma oportunidade para a Movida conseguir adquirir pontos importantes e interessantes a preços atrativos. Óbvio que eu estou falando de muitos pontos em relação à Movida, mas ela vai ter um desafio muito grande, porque ela vai ter uma baita de uma competidora do outro lado, consequentemente com maior poder de aquisição, poder de compra de veículos e poder financeiro em relação aos movimentos do setor. Outro ponto que eu gosto muito de trazer é que a Movida ela está trazendo novas formas de ajuste, ou seja, de aquisições em que ela está fazendo para não ficar tão dependente do setor de locação de carros. Recentemente ela comprou a Marbor, que é uma empresa de gestão e terceirização de frotas, ou seja, trazer movimentos, trazer pontos importantes que ela consiga não ficar tão dependente em relação a esse setor e novas partes para trazer receitas atraentes nesses movimentos. É importante trazer aqui o setor como um todo, ele continua competitivo, a gente vai ter um forte competidor para a Movida, a Localiza e a Unidas, elas vão ter um desafio muito grande do merger, ou seja, de juntar as duas operações. Óbvio que são operações muito parecidas, mas 7 em cada 10 aquisições dão errado. Eu não estou dizendo que essa aqui vai dar errado, longe disso, mas as empresas vão ficar num tamanho tão grande, terá uma dificuldade em relação aos próximos 12, 15 meses de operação. Consequentemente, a Movida tende a trazer um pouquinho mais de vantagem em relação a esses movimentos. Não estou dizendo que o deal é ruim, longe disso, eu gosto das 3 companhias, gosto muito do setor, são companhias com margens, lucros crescentes e principalmente um potencial de crescimento no longo prazo. Você tem alguma delas? Localiza, Unidas ou Movida? Se tem, me deixa aqui nos comentários, vamos falar um pouquinho mais sobre esses cases e até eu quero saber um pouquinho mais da tua opinião sobre isso. Tá nervoso, não tá? Tá gostando desse movimento? Vou querer saber muito sobre esses casos. Eu vou indo nessa, espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Te espero no próximo vídeo e até mais.